Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo e bem emocionante na mensagem pregada pelo pastor Tony, focada no Evangelho de Lucas. A nossa ideia aqui não é só repassar informações, mas criar uma verdadeira jornada visual. Vamos sair de um conflito tremendo sobre a nossa cegueira espiritual até alcançar aquela esperança profunda que só existe na redenção. É o tipo de reflexão que faz a gente parar tudo, olhar para dentro e encarar a nossa própria condição diante da grandeza de Deus. Então, vamos começar. Imagina a cena. É a entrada triunfal em Jerusalém. A gente tem uma multidão eufórica, mantos espalhados pelo chão das ruas, ramos balançando no ar e um grito uníssono de Hosana, celebrando o rei que finalmente chegou. É o ápice da alegria. A festa perfeita, certo? Mas tem um contraste monumental aqui. No meio de toda essa festa, de todo o júbilo vibrante de uma cidade inteira, o rei está chorando. Por que será que o rei chora no meio da sua própria celebração? Para entender isso, a gente precisa olhar para o texto original em grego, lá de Lucas 19:41. A palavra usada ali para descrever esse choro é eklamousin. E olha, não é uma lágrima silenciosa que escorre furtiva no cantinho do olho e some na multidão, não. Eklamousin descreve um choro alto, audível, aquele choro compulsivo mesmo, sabe? Um soluçar agonizante de alguém que está enxergando muito, mas muito além das aparências festivas. A cegueira espiritual. A multidão que não reconheceu o seu rei. O pastor Tony destacou um paradoxo muito trágico nessa história. De um lado da balança, a gente tem essa multidão em festa. Eles buscavam, com todas as forças, um Messias político. Alguém com uma espada na mão para derrubar o Império de Roma e libertar o povo. Mas do outro lado vemos uma cegueira espiritual assustadora. Porque, ao focar só nesse livramento terreno, aquela mesma multidão estava rejeitando totalmente o Redentor, o Cordeiro de Deus que caminhava, de forma mansa, não para um trono e um palácio humano, mas em direção à cruz como um sacrifício. E é exatamente aí que mora a tensão imensa daquelas lágrimas de Cristo. É um equilíbrio perfeito entre juízo e misericórdia. O choro do Salvador mostra, ao mesmo tempo, a clareza do julgamento justo de um Deus soberano, que já antecipava a destruição terrível que cairia sobre Jerusalém décadas depois, e a misericórdia abissal de um Salvador amoroso que sente compaixão pela ruína eterna daquelas almas. É a justiça divina encontrando a agonia de um amor sem limites. Tem uma frase do reverendo Heber Campos, citada na mensagem, que resume isso de um jeito avassalador. Ele diz assim: o pecado não é apenas um erro de percurso, é uma cegueira deliberada diante da glória de Deus. Isso é muito forte. Pensa bem, toda uma bagagem de conhecimento teológico, cheia de liturgias e tradições, quando não vem acompanhada de um coração transformado, vira só resistência obstinada. É literalmente fechar os olhos de propósito enquanto o sol está brilhando ao meio-dia. A paz da antiga cruz, a verdadeira rendição. O que nos leva a pensar, o que de fato é necessário para se ter paz? A gente tem a mania superficial de achar que paz é só a ausência de problemas, não é? Mas olha a ironia absurda dessa passagem. A palavra Jerusalém significa, literalmente, a cidade da paz. Só que a cidade da paz estava em guerra declarada contra o próprio rei da paz. Eles cantavam na rua, mas lá no fundo os corações erguiam trincheiras. Se a gente puder guardar uma única grande lição de toda essa análise, é esta aqui: não há paz com Deus sem guerra contra o eu. É a mais pura verdade. Nós não podemos estar em paz com o Criador se nos sentimos confortáveis com a nossa própria natureza falha e com os nossos pecados diários. Quem não declara guerra ao seu próprio egoísmo simplesmente não experimenta a paz que vem dos céus. A paz divina exige, paradoxalmente, um confronto interno constante. É exatamente nesse cenário que surge o conceito inegociável da antiga cruz. Essa cruz exige a morte do nosso velho eu. Isso bate de frente com aquele evangelho moderno e glamouroso que a gente vê por aí, que tenta vender uma cruz inofensiva, uma cruz que serve só para dar um upgrade no estilo de vida, uma melhoria pessoal rápida. Mas a verdadeira cruz não é um acessório. Ela aponta para o fim de nós mesmos, para que uma nova existência possa de fato nascer. O que Jesus quer não é a nossa admiração passageira ou aquelas palavras vazias ditas por costume. Ele exige rendição absoluta. Rotinas religiosas e liturgias externas nunca impressionaram a Deus. O convite dele é para que a gente baixe as armas secretas do coração, abra todas as portas e entregue o controle total. Nenhuma área da nossa vida pode continuar como uma fortaleza trancada. O tempo da visitação.
o apelo final do Redentor. Trazendo tudo isso para o nosso coração hoje. O apelo pastoral não podia ser mais profundo e urgente. Não permita que este seja o dia da sua visitação negligenciada. A nossa esperança é que aquelas lágrimas de Cristo, cheias de tanto amor e compaixão, derretam o gelo de qualquer hipocrisia e de toda a autossabotagem espiritual dentro de nós. Nós precisamos ouvir esse aviso antes que um endurecimento mortal tome conta. A oportunidade da graça está batendo à porta agora, e ela pede uma resposta de corações abertos e sinceros. E para encerrar, se essa mensagem mexeu com você e trouxe reflexão, fica aqui um convite super caloroso da Igreja Presbiteriana de Vila Rubens. Venha nos visitar. A igreja está localizada na rua José Dias Coelho, número 331, na Vila Rubens. Todos os domingos temos a Escola Bíblica Dominical, a EBD, às 9 horas da manhã e o culto de adoração às 19 horas. Que Deus abençoe grandemente a sua semana. Um abraço e até a próxima análise.